E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o filme do Blade. O filme do Blade que está sofrendo muitos problemas de produção, saindo roteiristas, diretores que não ficam no projeto, o Mahershala Ali, o ator que vai interpretar o Blade, né? Muito incomodado com o ritmo da produção e agora a gente tem novas novidades sobre o filme do Blade. Agora, a gente teve várias novidades, eu fiz vários vídeos nas últimas semanas, quase toda semana tá saindo vídeo sobre o filme do Blade aqui no canal, e nas últimas semanas saiu um vídeo lá sobre o adiamento definido do filme do Blade, que a gente não tem previsão de quando que esse filme pode sair mais, não tem diretor contratado, existem muitos rumores que o Mahershala Ali está muito insatisfeito, que ele pode sair do projeto, então acho que é muito grande a chance do Mahershala Ali. E agora a gente tem novos rumores de um insider que eu trago bastante aqui no canal, um insider que eu confio bastante, trazendo novos rumores sobre a história, que pelo que parece, aparentemente, essa nova história que eles estão trazendo agora sobre o filme do Blade, o Mahershala Ali gostou, ele está gostando dessa história. Essa história ela tem muitas bases num rumor recente que eu trouxe sobre como é que seria a história original, a primeira história que foi apresentada para o filme do Blade, e que o Mahershala Ali não tinha gostado nem um pouco, ele quase saiu do projeto por causa daquela história. E esse novo rumor ele tem alguns elementos, claro, é bem diferente, mas ele tem alguns elementos, então se vocês gostarem, vocês querem entender de forma um pouco mais aprofundada, vão lá naquele vídeo, depois vocês voltem aqui para vocês entenderem. Então vamos conversar um pouco sobre o filme do Blade aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Estou fazendo novidades aqui no canal, coloquei um novo cenário aqui, eu estou usando agora o chroma key aqui no canal, então estou testando coisas novas, trazer um conteúdo um pouco mais profissional para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tem uma boa escolha, se vocês preferiam da outra forma, mas estou testando coisas novas aqui no canal para deixar algo mais profissional e algo mais assim, um pouco mais agradável para vocês assistirem. Então deixem nos comentários a opinião de vocês sobre essas novas novidades que eu estou trazendo aqui no canal. Então vamos conversar um pouco agora sobre essas novas novidades sobre o filme do Blade. O filme do Blade é um novo filme da Marvel Studios, um filme que está sofrendo muitos problemas, é um filme que foi anunciado há mais de 5 anos atrás, foi anunciado lá na San Diego Comic Con de 2019 de forma desesperada, porque a Marvel tinha conseguido o Mahershala Ali, né, um ator vencedor de Oscar, para conseguir fazer o personagem Blade, o personagem que é muito importante para a história da Marvel. Foi um dos primeiros projetos que a Marvel fez lá no meio dos anos 90 com Wesley Snipes. O primeiro filme do Blade, o personagem realmente deu muito certo e é muito importante para a Marvel o personagem Blade. A Marvel sabe dessa importância, por isso que eles querem fazer um projeto melhor. Mas um projeto que está tendo muitos problemas, muitos roteiristas, já trocou de roteiristas umas 6, 7 vezes, já trocou de diretor algumas vezes também. O Mahershala Ali está muito incomodado com como é que a produção está desenvolvendo, existem muitos rumores que talvez ele desista. Mas agora surge um novo rumor de um insider que eu confio bastante aqui no canal, eu trago bastante informações sobre esse insider, em que ele traz algumas informações de que notícias e sobre um roteiro recente do filme do Blade que foi reescrito agora, e que pelo que parece, o Mahershala Ali ter gostado dessa história, ele ter curtido essa história, eu acho que ele gostou bastante do que eles estão apresentando de novo sobre o filme do Blade. Então vamos dar uma olhada aqui nesses novos rumores sobre a nova história, de como é que pode desenvolver esse novo filme do Blade. Então galera, eu peguei essas informações aqui no perfil do insider Slides Cooper aqui no Twitter, e ele traz bastante informações. É um insider que eu confio bastante aqui no canal, é um insider que eu trago bastante, porque eu confio, porque ele traz notícias, não é 100% de chance, né, não é nada, mas ele traz algumas informações que na minha visão elas fazem bastante sentido com o que a Marvel já fez e com o trabalho que a Marvel faz com seus personagens, então faz sentido e é um insider que eu confio relativamente bem e ele traz bastante informações também sobre a Marvel, principalmente. E ele fala aqui no tweet dele, ele fala aqui: detalhes sobre o filme, novo roteiro sobre o filme do Blade. Detalhes sobre o rascunho revisado que Mahershala Ali realmente gostou. E aqui então ele foca que o Mahershala Ali gostou. Um dos maiores problemas do filme do Blade é que o Mahershala Ali não estava gostando nenhum dos roteiros que estava sendo apresentado para ele, ele estava curtindo e ele estava gostando da história que estava sendo apresentada para ele. Pelo que parece, aqui, esse novo história que foi apresentado, ele parece ter gostado, sabe? Eu já dei uma olhada aqui, tem alguns, como eu tinha dito anteriormente, tem algumas bases da história anterior que eles tinham apresentado, mas é uma coisa nova, sabe? Uma coisa diferente. Então vamos dar uma olhada lá para vocês entenderem também como é que era a história, como é que ela pode estar agora, sabe? Aqui a primeira coisa que ele fala é que a história vai se passar em Nova Orleans na década de 1920. É o rumor que tem há muito tempo, é o rumor mais forte, é de que esse filme do Blade vai se passar em Nova Orleans, né, a terra ali do jazz, a terra que tem uma cultura afro-americana muito forte, e vai se passar na década de 20. É um rumor muito forte, um rumor que já tem sido especulado há muito tempo por insiders, e é algo muito, tipo assim, tem grande chance de ser, e quase todos os roteiros que foram apresentados para o filme do Blade são nessa base em Nova Orleans, na década de 1920. Eu acho que encaixa muito. O Blade é um personagem que, na minha visão, ele se encaixa muito com essa época e com esse local dos Estados Unidos. Então, na minha visão, é uma escolha muito acertada se a Marvel fazer isso. Esse é um problema que aí, como é que isso pode se encaixar dentro da cronologia da Marvel Studios? Porque, né, se passa em 1920, em Nova Orleans, como é que isso pode se encaixar na Marvel Studios? Vai ser um universo alternativo? Vai ser no universo regular da Marvel? É muito difícil da gente saber.
Mas na minha visão, eu acho que essa escolha de se passar em Nova Orleans na década de 1920 é uma escolha acertada, e do roteiro anterior que eu tinha dito, era a coisa que mais me animava, era isso, sabe? Porque faz muito sentido com o que o personagem do Blade é. Aqui também fala, ele fala que o Blade é impetuoso e confiante, isso eu acho que é bem comum pro personagem Blade, sabe? O personagem do Wesley Snipes, lá dos filmes da trilogia clássica do Blade, ele era assim, é um cara bem confiante, impetuoso, então é algo que é bem normal pro personagem Blade, não poderia ser diferente agora com o Mahershala Ali, então acho que é algo, na minha visão, faz sentido e é algo bem óbvio que tem que ser assim mesmo, o personagem do Blade é dessa forma. Ele também continua aqui falando que, em vez de ter uma filha, Blade acolhe uma órfã adolescente ao estilo Leon, lá do Leon Profissional. Era um rumor que a gente tinha também, mas no outro roteiro é que ele teria uma filha, que ele não saberia quem era, que ele tinha uma filha, e depois, durante a história, ele iria descobrir que ele teria uma filha, e aí ele não iria querer acolher ela, mas depois ele ia aceitar ficar junto com ela. Mas aqui fala que vai ser uma órfã, e eu acho melhor, sabe? Eu acho uma escolha melhor, porque vai ser algo ali que ele vai se identificar de alguma forma com essa filha, com essa menina, e vai acolher ela, vai ajudar ela de alguma forma, sabe? Isso eu acho uma escolha muito melhor e faz mais sentido, porque aquela história anterior, pelo que eu tinha dito no vídeo anterior, era uma história muito mais focada numa história tipo de pai e filha, e uma história meio assim, café com leite, nada muito... tenta ser um pouco ousado, e o personagem do Blade ele tem que ser um pouco ousado. E a história anterior ela era muito basiquinha, sabe? Um dos maiores problemas da história anterior é que ela era uma história muito básica e muito simples, e que era um problema muito grande aquela história. Essa história aqui, ela ainda segue essa dinâmica de meio que de pai e filha, só que agora um pouquinho diferente, mas se bem feita pode ficar muito bom, pode ficar interessante, sabe? E não vai ser uma história de origem, obviamente dá pra ver que não vai ser uma história de origem sobre o filme do Blade. Frost agora é um líder de culto que quer reviver a Lilith, a mãe dos demônios, para que os vampiros possam dominar o mundo. É um rumor, e acho que isso é confirmado, de que a Lilith vai estar nessa história. Inclusive, já foi confirmado também, isso aí foi confirmado pelos maiores portais de notícias, que a Lilith vai ser interpretada pela Mia Goth, né, a atriz, tá tendo muito destaque nos últimos anos aí, é uma atriz muito grande nos filmes de terror, e é uma escolha, na minha visão, uma escolha absurdamente acertada você escolher a Mia Goth para fazer a Lilith, tipo a filha do Drácula, sabe? Faz muito sentido, e pelo que parece vai ser uma história um pouco mais voltada para cultos religiosos, e tal, e trazer um monstro, um demônio pra Terra, sabe? Eu acho que isso pro Blade com encaixe faz sentido, é uma boa escolha, sabe? Uma escolha que na minha visão ela faz bastante sentido. Também diz aqui que Blade e seu ajudante devem impedir Frost de completar o ritual para reviver a Lilith, né? Que eu acho que esse é o mote principal da história, que é tentar evitar que esse culto consiga reviver a Lilith, porque se ele conseguir trazer ela pra Terra vai ser um problema gigantesco para ser parado, sabe? E ele finaliza falando aqui, personagens secundários incluem Madame Varwitch, que administra o bordel onde Blade mora, e Bible John, o informante ocultista maluco de Blade. Então já dá pra ver que essa história ela vai ser uma história muito mais centrada no personagem Blade, no núcleo que a gente tem do personagem Blade e nos personagens que a gente tem em volta do Blade, sabe? Diferente da outra história anterior que eu tinha dito, que eu tinha lido aqui no canal, que era uma história muito mais focada em tipo uma dinâmica de pai e filha, que não tinha muitas cenas de ação, não tinha muita história pra contar, era uma história um pouco mais, sabe? Eu já falei, eu tinha lido a história, eu falei, cara, não dá 1h30 de filme isso aqui pra mim aqui já dá uma história um pouco maior. Não é um roteiro complexo nem nada, é um roteiro mais simples, mas é um roteiro um pouco, na minha visão, um pouco mais centrado, roteiro um pouco mais simples e que se encaixa mais com o personagem do Blade, e é uma história assim, ó, qual que é o núcleo da história? O Blade vai o Blade vai acolher uma menina, uma órfã, e os dois vão tentar evitar que um culto religioso traga a Lilith, né, a mãe dos vampiros, a filha do Drácula, pra Terra, pra ela trazer os vampiros pra destruir o mundo. É isso, não tem muito mais pra onde ir, a história é essa, e eles correndo contra o tempo pra evitar que isso aconteça, sabe? Então, na minha visão, essa sim é uma escolha bem acertada, e uma escolha que faz muito sentido com o personagem do Blade, porque é uma história um pouco mais acertada na minha visão, sabe? Aí, eu acho que realmente, se eles forem por esse caminho, eles acertam muito mais do que o caminho anterior que eles tinham feito, sabe? O outro caminho, pra minha visão, era muito ruim. Então, eu falei no vídeo, era muito ruim, não dava um filme inteiro, e um roteiro que, na minha visão, o maior problema dele é que era tão básico, mas tão básico e tão meio que sem caminho pra seguir, que mesmo se você contratasse um roteirista bom, a história não teria um caminho certo, sabe? A história não ficaria boa, porque mesmo um diretor bom não ficaria bom. Aqui eu já consigo ver um pouco diferente, eu consigo ver que um diretor bom, mesmo com um roteiro mais básico, ele pode fazer uma boa história, porque tem bases boas nessa história aqui, sabe? Então, gostei, acho que pode ficar legal. Então, galera, o que vocês acharam sobre esses novos rumores da nova história do filme do Blade, essa história que o Mahershala Ali parece estar gostando? Como eu tinha dito anteriormente, é uma história que me agrada muito mais, é uma história que eu gostaria de ver. Aquela outra história eu não gostaria de ver de forma alguma. Essa aqui eu consigo ver funcionando bem, essa dinâmica do Blade, tentando evitar que um culto traga um demônio, um monstro pra Terra, uma criatura pra Terra,
pra destruir o mundo, eu acho que é muito mais centrado, eu acho que faz muito mais sentido pro personagem do Blade do que uma história que é 100% focada numa história de pai e filho, sabe? Muito mais, sabe? Eu entendo porque o Mahershala Ali não tinha gostado daquela história e essa história agrada ele um pouco mais, sabe? Não vai ser uma história absurdamente incrível, espetacular, revolucionária, não vai ser. Mas vai ser uma história que, na minha visão, ela faz muito mais sentido pro personagem do Blade. O Blade é um personagem muito importante, um personagem que é muito importante pra Marvel, porque ele fundou as bases da Marvel quando a Marvel não tinha nada lá no final dos anos 90. A Marvel tinha vendido seus personagens pra todas as empresas. Aqui, o Blade foi lá e deu um sobressalto pra Marvel naquela época, sabe? Então é um personagem muito importante pra Marvel de forma geral, sabe? Então eu acho que a Marvel, ela seguir nessa história aqui, eu acho que faz muito mais sentido. E se vamos ver quem que eles vão contratar para diretor, né? O filme não tem data de lançamento mais, não tem data de gravações, não tem eu não sei qual que é o roteirista que eles tinham contratado para poder escrever essa história, e não tem diretor contratado. Mas se eles escolherem um diretor que saiba fazer boas cenas de ação e saiba conduzir bem uma história, eu acho que pode ficar bom, eu acho que pode ficar interessante, sabe? Vamos aguardar, mas uma coisa que eu curto muito mais do que a história anteriormente que eles tinham apresentado. Essa é uma história que me anima muito mais e que eu vejo funcionando muito melhor do que aquela história anteriormente que eles tinham apresentado. Aí eu vejo muito mais funcionando. Eu comentei vários vídeos aqui no canal comentando histórias sobre o filme do Blade. Eu acho que uns 4 vídeos que eu já fiz comentando histórias. Mas você pensa, pô, mas exagerado, são muitas histórias diferentes para um filme só. Sim, é que teve 6, 7 roteiristas diferentes e todos eles trouxeram histórias diferentes. O Bo DeMaio lá trouxe uma história que era uma história tipo de ação que se passaria dentro de um prédio que teria o Blade lutando contra vampiros durante uma noite, durante horda de vampiros, para proteger uma pessoa. Tem essa história anterior, que era a história original, que era o Blade, uma história de pai e filha do Blade. Essa história aqui é uma história muito mais do Blade tentando evitar que um culto traga uma criatura para a Terra. Eu acho que funciona muito melhor, e na década que ele se passa, eu acho que se encaixa muito melhor. Então eu acho que pode ficar uma boa história realmente. Eu acho que pode ficar realmente bom. Então eu gostei. Eu acho que pode ficar realmente muito bom. E aí, galera, o que vocês acharam sobre essa nova história do Blade? É uma história que agrada vocês? Vocês gostariam de ver? O que vocês adicionariam a mais nessa história? Deixe aqui nos comentários. E o que vocês acharam também do novo cenário aqui que eu trouxe aqui pro canal? Tô tentando trazer coisas diferentes aqui no canal. Usando agora o Chroma Key, é a primeira vez que eu uso. Tô tentando trabalhar ainda, entender como é que pode funcionar. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, acharam que estava melhor anteriormente. O que vocês acham que a gente pode mudar aqui no canal? Tô tentando trazer um vídeo mais profissional, conteúdo mais bem trabalhado para vocês aqui, para vocês poderem acompanhar um conteúdo bom, trazer um conteúdo de valor para vocês. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!